É interessante que quando o irmão fez a ceia do Senhor, para mim, é uma das passagens seguro e feliz. Era assim, poxa, o irmão tem a forma de comer grande, né, comer bem, mas comeu a passagem, e quando comia Jesus, né, com os discípulos, era um banquete bom, depois comia a ceia. Então, se feliz por isso, tudo bom. Irmão, vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 1, então o livro de Atos capítulo 1, versículo 8. Então, Atos 1, versículo 8. E o tema dessa manhã é: e sereis minhas testemunhas. Então, Atos 1, versículo 8. É interessante que Deus, Ele sempre quis que o seu povo fosse uma referência, desde a antiga aliança, do Velho Testamento, até o dia de hoje. Uma referência para que realmente o seu povo fosse realmente uma testemunha de Deus e de Jesus. O povo realmente foi sim testemunha, né? Desde o passado, começando ali em Abraão, Isaac, Jacó, veio Moisés, começou com a história de Israel, os grandes reis, aquela nação imensa, mas infelizmente o povo veio a pecar. O povo realmente foi se afastando mais e mais de Deus. Mas Deus é tão bom, Deus é tão bondoso, que Ele enviou Jesus nessa terra. E agora, como igreja, nós, como cristãos, para testemunhar a nossa fé, o seu poder, de tanta gente que, ou seja, precisa ouvir e crer nessa mensagem. Então, em Atos 1, no versículo 8, diz assim o texto, vou ler aqui rapidamente, Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, a pergunta é, a mim e a você, será que realmente nós estamos sendo testemunho de Jesus? Como está o nosso caráter, a nossa vida em Cristo? Porque lá fora, no mundo religioso, é assim: fulano, vem aqui na frente e dá o testemunho. Bem, testemunhar não é somente isso, você relatar aqui na frente. Testemunhar é você mostrar na sua vida Jesus habitando ricamente em nossos corações. Ou seja, você vai testemunhar a sua vida, a sua fé na comunhão, na igreja, no seu trabalho, ao redor aqui na comunidade, onde estiver, no colégio, na faculdade. Ou seja, vamos testemunhar a nossa fé verdadeira em Jesus. Hoje o mundo está cansado desse mundo religioso. Pessoas estão aí lá fora: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso aqui, mas onde está o testemunho? Onde está o seu caráter na vida cristã? O que Jesus realmente fez em nossas vidas? Em Atos 1, versículo 8, nós lemos esse texto, nesse verso, você vê a ordem: e sereis minhas testemunhas. Começando Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No passado, eu lembro que na pandemia, eu e minha esposa Silvânia, até hoje, temos um trabalho muito bom e bonito e maravilhoso, que é o Moçambique. O Pedro, ele sabe disso, né? É a nossa testemunha ocular, ele sabe disso. E nesse trabalho, pessoas estão ouvindo o Evangelho. Aí me perguntam: como a gente vai testemunhar a nossa fé? Como? É outro continente, é outro país, é muito longe. Nós não podemos sair daqui para lá, né? A passagem é muito cara. Mas como realmente vamos testemunhar a nossa fé? Pregando o Evangelho, usando o recurso da internet. E na pandemia nós usamos isso até hoje. Pessoas estão ouvindo essa mensagem de salvação. Interessante que nesse período, desde 2020 até o dia de hoje, houve um fruto. Uma moça chamada Elisa
ela nos apresentou, ela queria realmente aprender a palavra, porque ela pertencia, né, a uma outra denominação, e havia muitas questões, e ela rebatia, e nós com a palavra, testemunhando, ensinando essa fé verdadeira em Jesus. E ela ouviu o Evangelho. Depois o tempo passou, aí ela ganhou uma bolsa de estudo lá de Moçambique, na África, aqui para o Brasil, lá no Piauí, fazer a faculdade. E ela falou assim: olha, eu estou no Brasil, já estou aqui. E ela entrou conosco em contato ali na Silvânia. E quando ela falou: olha, eu quero ser batizada, é agora. E nós entramos em contato com os irmãos do Piauí, um irmão chamado Fábio. Falei com o Fábio, irmão, eu não estou no Piauí, eu estou aqui em São Paulo, temos seminário, mas vamos falar com um outro irmão lá no Piauí. E aconteceu, nessa comunicação, esse irmão chamou a Elisa e ela foi batizada em Jesus. A Elisa agora é nossa irmã em Cristo. Ou seja, quando ela voltar para Moçambique, para a África, até te brinca, ela vai ser a mulher samaritana africana. Ela vai continuar com esse evangelho. Agora no Medicamp, eu falei: Fábio, como está a nossa irmã em Cristo, a Elisa? Como ela está bem? Irmão, olha, serva, está ali firme, forte, aprendendo sobre Jesus. Então, ou seja, é um fruto, né? Ou seja, realmente nós testemunhamos a nossa fé em Jesus, porque a gente não parou. Porque é muito bem a pandemia, a doença, pânico, medo, não, jamais. Não é doença, não é pandemia, não é problemas, não é tribulação, nada vai impedir o amor de Deus em nossas vidas, de progredir, de ensinar esse Evangelho. E nessa manhã, sobre esse texto base de Atos 1, versículo 8, eu tenho aqui cinco razões para testemunhar a nossa fé em Jesus. E a primeira razão é: testemunhe a sua fé verdadeira. Lemos Atos versículo 1, né? Aqui no versículo 8, se você perceber no começo: mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo. Irmãos, quando fomos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. Ou seja, é Ele que vai nos guiar, vai nos direcionar, vai lembrar, e realmente nós como igreja temos esse poder em nossas mãos. Paulo fala: o que é o Evangelho? O Evangelho é um poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, ou seja, essa é a nossa função, é usar esse poder para testemunhar a nossa fé em Jesus. Então essa é a primeira razão, é testemunhar local, testemunhar a nível regional, estadual, nacional e até internacional. Eu sei que aqui tem irmãos que fazem isso, e inclusive o nosso Nogueiro, da live, né, do grupo, né, Evangelismo Sem Fronteiras. Então eu gosto desse, ou seja, não há fronteiras, ou seja, esse ensino, esse evangelho, ele vai muito mais além. Número 2, segunda razão para como testemunhar a nossa fé em Jesus. Segunda razão: testemunhe a pregação, a mensagem da cruz de Cristo. Em Atos, no capítulo 2, Atos 2, versículo 31. Então, Atos 2, no verso 31, diz assim o texto: prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nos foi deixado da morte, nem o seu corpo espiritual a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, porque todos somos nós testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto para que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos
prostrado nos teus pés. Agora, outra atenção, no verso 26. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos, essa é a segunda razão. Testemunho, a pregação da mensagem da cruz de Cristo. Hoje, o mundo religioso está muito fácil, muito barato. É muito oba-oba, é muita festa e não há compromisso, não há o ensino, não há a pregação bíblica da mensagem da cruz de Cristo. Então, se você observar, meus irmãos, o livro de Atos, você pode ver as pregações de Pedro e Paulo. E você vai perceber, só é sobre Jesus. É a mensagem, a cruz de Cristo. É para a conversão, é para o arrependimento, é para receber o Espírito Santo e testemunhar a nossa fé em Jesus. Então essa é a pregação, a mensagem de Cristo. Número 3, terceira razão para testemunhar a nossa fé em Jesus. 3, testemunhe o poder de transformação em Cristo Jesus. Ainda em Atos, no capítulo 4, então Atos 4, versículo 18. Atos 4, verso 18, diz assim o texto: chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvirmos antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E depois, ameaçando-nos mais ainda, nos soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceu. Então perceberam o verso 20? Ele fala, depois de novo, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Irmãos, essa é a terceira razão para testemunhar a nossa fé. Testemunhe o poder de transformação em nossas vidas. Pedro e João fizeram isso. Foram castigados, foram ameaçados, mas olha, nós não podemos fazer isso. Você não pode nos impedir daquilo que vimos e ouvimos. Irmãos, é assim a nossa vida. Nós não podemos abandonar. Nós não podemos ser, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido, eu tenho dificuldade em ensinar, evangelizar. Não faça isso, porque nós temos o poder de Deus. Nós, como igreja, a gente precisa testemunhar a nossa fé em Jesus. E Pedro e João fizeram isso. Não vamos parar aquilo que vimos e ouvimos sobre Jesus. E realmente, eles fizeram isso, porque Pedro e João foram 3 anos com Jesus. Eles viram as curas, os milagres, o ensino. Então, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então, Pedro e João, não, jamais. Não vamos parar, vamos continuar. E assim a igreja ela avança para Cristo. Para quê? Testemunhar esse poder de transformação. Número 4, a quarta razão é assim, para testemunhar a nossa fé em Jesus. Testemunhe com obediência. Ainda em Atos 5, no verso 27, diz assim o texto: trouxeram-nos, apresentando-nos ao sinédrio e o sumo sacerdote interrogando-os, verso 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome, contudo, enchei de Jerusalém de vossa doutrina, e querer lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Convicção. Irmãos, por mais que passamos por qualquer situação, mas o ponto é, não deixe de testemunhar. Obedeça a Jesus.
Pedro falou assim muito bem claro, olha, importa obedecer a Deus do que vocês. E é verdade, meus irmãos, é assim que a igreja ela caminha para testemunhar Jesus, porque nada vai impedir, não é a lei humana, não é perseguição, não é doença, nada vai impedir, porque a igreja ela obedece a Jesus. Eu lembro que certa vez, antes de vir para o Ceará, eu passei por situações difíceis, né? Antes de morar aqui de vez, com a intenção, né, com o propósito de namorar e casar com minha esposa. E eu tive algumas perseguições, alguns impedimentos, mas orei a Deus e disse, não, Senhor, que o Senhor faça a sua vontade. E o que eu fiz? Ouvi a voz do Senhor. Não, eu vou confiar nele. Ele mais ele fará. Então, ou seja, importa mais obedecer a Deus do que aos que estão me perseguindo, criticando. Não, estou com Deus, estou firme. E aconteceu, meus irmãos. Se eu tivesse ouvido a voz de pessoas, talvez não estaria aqui com vocês. Nem minha esposa, e nem a Esther, aliás, nunca ia existir. Mas eu ouvi a voz de Deus, eu vou confiar, ficar firme, porque Deus é comigo em qualquer lugar, em qualquer momento. Irmãos, é assim nós como igreja. Nada vai impedir. Nós como igreja, como servos, vamos testemunhar a nossa fé. Importa obedecer a Deus do que os homens. Irmãos, e quinta razão, é como testemunhar a nossa fé em Jesus. Testemunhe com convicção para persuadir os homens. Na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 11. 2 Coríntios 5, versículo 11. É interessante que Paulo aqui está em Corinto. Lembra que Corinto é uma região, uma colônia grega, muita influência, né, da cultura, costumes, mas Paulo ele fala com convicção de, olha, você recebeu o Evangelho, agora vamos realmente convencer, persuadir essas pessoas sobre a cruz de Cristo. Olha só, 5, versículo 11. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadir, ou seja, persuadir é convencer os homens que somos cabalmente conhecidos por Deus. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Quinta e última razão, testemunhe com convicção para convencer as pessoas nesse evangelho verdadeiro. Faça isso, meus irmãos. Paulo fala assim, olha, persuadir, você vai convencer como esse evangelho que Jesus é o Senhor pelo temor de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem uma dificuldade. Mas eu tenho dificuldade em evangelizar, de ensinar. Olha, pense no vendedor. O vendedor ele não consegue convencer, persuadir você a um produto. Eu penso assim, poxa, se aquele não faz isso, né? E nos convence, imagina isso aqui, né? A Bíblia, né? O Evangelho. Então faça isso, use a sua vida, use as suas ações, convence que Jesus é o Senhor pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, essa é a quinta e a última razão. Irmãos, para concluir, né, nessa mensagem, em Atos, voltando para Atos capítulo 9, Atos 9, a partir do verso 13. Atos 9, verso 13. E sabe, meus irmãos, nessa passagem, há um homem, né, chamado Saulo, que tornou-se Paulo. Esse homem podia muito bem, porque ele era fariseu, um homem zeloso, perseguiu a igreja de Jesus, perseguiu muito bastante, mas esse homem, ele ouviu o Evangelho. Então, Atos 9, no verso 13, olha só o que diz esse texto, vamos ler Atos 9, 13 até o 15. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males
e feito aos seus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Agora, note bem o verso 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, realmente, de fato, aconteceu. Saulo, que tornou-se Paulo, tornou-se uma testemunha viva, ou seja, ele pregou o Evangelho, espalhou essa notícia, essas boas novas na região da Grécia ou seja, em várias regiões, coisa que os próprios judeus só era ali em Jerusalém, somente ali. Mas qual era o povo de Jesus? Não é isso. Testemunha essa fé, esse evangelho, não somente em Jerusalém, mas Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Paulo, ele fez isso. Ele foi usado por Deus como instrumento e espalhou esse evangelho a vários cantos do mundo. E chegou até nós. E vai continuar até quando Jesus se voltar. Irmãos, essa é a conclusão. Seja como Paulo. Use sua vida, seja, como fala aqui, um instrumento, porque a Anania ficou com medo, mas Senhor, esse homem, vai pregar o evangelho, não pode. E Deus disse: olha, vai, ele será para mim um instrumento. Assim, meus irmãos, que a nossa vida seja um instrumento no seu trabalho, na escola, na sua casa, em qualquer lugar, para testemunhar a nossa fé em Jesus. Irmãos, que nessa manhã, que Deus possa nos abençoar e que sejamos, todos nós, eu e você, entender qual é a missão de Deus. Eu sou uma testemunha e eu vou continuar para ensinar, pregar o Evangelho em palavras e também em nossas ações. Amém. Pode tirar um canto? Bora, então, vamos ficar de pé, vamos orar, para agradecer. Obrigado, Pedro, irmãos, de estar aqui com vocês, nessa manhã, nesse local. E realmente aqui eu posso dizer que eu sou uma testemunha de ver esse local abençoado, de ver essa igreja firme e forte em Jesus. Oremos. Ó Deus que está nos céus, obrigado, Pai, nessa manhã, obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor nos concedeu com tanto amor, Senhor. Está aqui, Senhor, para louvar e saber se o que é essa adoração é uma adoração totalmente em espírito e em verdade. Pai, que o Senhor possa nos levar em paz em nossas casas e eu devo realmente usar as nossas vidas, Senhor, em palavras, em ações, para falar de Ti, Senhor, para testemunhar, Deus, a nossa fé, o quanto realmente o Senhor nos abençoou, realmente nos convenceu a por nós a sair do pecado para viver, ó Deus, uma vida em Cristo, Senhor, uma vida de pureza e também de santidade. Pai Santo, que todo Deus seja sempre louvado, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém.